Olá, bárbaros da Toca do Aventureiro! Estamos aqui em mais um episódio de Conan, o Bárbaro, e hoje nós vamos falar do Colosso Negro. É uma das melhores aventuras, na minha opinião, do Conan. Vocês podem encontrar elas na edição da Pipoca e Nanquim, em outras publicações na internet, ou se vocês conseguirem essa raridade da Conrad, onde o meu gosto pela tradução está um pouquinho melhor aqui, né? E é claro, o Edson está mostrando para vocês as versões em quadrinhos, Espada Selvagem de Conan e o Omnibus, né? Se eu estou falando errado, é Omnibus? Essa edição aí? É Espaço Selvagem de Kona e uma edição do Pipoca Nanquim também, que são os contos lançados lá na Europa. Muito bem. Vamos lá, pessoal. E aqui conosco está novamente o Edson, o druida das pradarias do canal RPG Brasil, né? E estreando aqui no nosso canal, ela, Andréia Albuquerque. Isso mesmo, Albuquerque. Esse nome me persegue. Ela é prima da nossa querida Marcela Albuquerque, também conhecida como Cruella, ou mais recentemente, Marcela Martelada Cruel. Sejam bem-vindos, pessoal. Por favor, se apresentem aí. Fala, Marcos. Fala, pessoal. Eu sou o Edson, o druida das prodarias, o druida mais bárbaro que vocês vão ver hoje, fã aí de Conan, e a gente vai falar hoje sobre Colosso Negro. Andréia. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou me colocar na situação de estreante no Conan, porque Conan, para mim, era o Arnold Schwarzenegger dos anos 80, que eu gostava de assistir, o filme. Então, eu vou me colocar bem numa situação humilde hoje, de mera mais espectadora, e vou falar alguma coisa das primeiras impressões que o conto me causou, porque esse gênero, para mim, é novo. Eu nunca havia lido. Gostei muito do autor, depois eu vou falar o que eu achei, mas eu não estou ainda imersa nesse mundo. Ainda não viciei, Marcos, mas é só uma questão de tempo. Então, assim, não dei muita bola para o que eu for falar, tá? Eu vou meter a colher aqui, mas deixa os especialistas com a parte melhor. Eu estou estreando. Então, pessoal, a Andréia ela está sendo humilde porque ela está estreando, mas ela, como parece que é uma tradição nos Albuquerque, ela é autora também. Só que os livros dela são mais de mistério, romance. Ela é uma garota da Agatha Christie que a gente está tentando trazer para fantasia. E vamos ver lá o resultado. Bom, vamos lá. Vai dar certo, vai dar Vai certo. dar certo. Eu Vamos lá, levo fé. pessoal. O Colosso Negro. Muito bem. Tudo começa nas ruínas de Cutichemes, né, onde Chevatas, um dos ladrões mais famosos do mundo, se esgueira por essa construção antiga com a arquitetura da Estígia. Enquanto ele se esgueira, nós temos menções nas reflexões dele, né, da taverna Marreta, que nós somos apresentados na Torre do Elefante. Então, enquanto ele se esgueira, o texto nos apresenta a lenda de Torgacotan, né? Um feiticeiro poderoso que reinava a região, mas foi obrigado a se selar na sua sala de tesouro, enquanto bárbaros invadiam a região e destruíram tudo. Aí o Edson mostrando a edição em quadrinhos, né? Então, vamos lá, pessoal. O que vocês acharam do começo, né, do primeiro capítulo, a apresentação da área, a ambientação, o Chevatas, né, mesmo sendo um ladrão famoso, sendo cauteloso, porque em todo mito e lenda a gente tem as verdades, né? O que vocês acharam? Edson? Bem, eu sou muito do gênero fantasia, né? Venho do RPG. Então, basicamente, aquele início ali ele não mostra Conan, né? Ele só mostra os Chevatas ali indo naquele tempo. E aquilo ali, para mim, é um início, um prelúdio de uma aventura de RPG perfeita ali, se encaixa muito bem, Uhum. né? E a forma que o ladrão invade o templo, a descrição do templo. O Howard ele tem essa premissa de descrever muito bem os textos dele, né? Você consegue imaginar muito bem como é o local, o que está acontecendo. E um templo antigo, né? E só complementando aí o início que a Andréia falou, André, é bacana porque eu também não era muito de Conan, tá? Eu comecei eu assisti os filmes de Conan, gostava muito dos filmes de Conan do Schwarzenegger, mas eu venho de uma, eu comecei a ler os formatinhos da Abril, eu não gostava de Conan, eu comecei a passar a gostar de Conan lá por volta de 2005, mais ou menos, quando eu comecei a ler umas edições da Mitos editora. Dali para frente que eu comecei a conhecer os contos de Howard.
né? E é isso que eu estou falando aqui, que os contos de Howard, eles são muito à frente do tempo dele, que foi na década de 30, né, que escreveu, né? E as descrições dele são excelentes, né? E esse início aí é uma aventura de RPG para mim. E você, André, o que você achou da descrição do Chevata se esgueirando? O cuidado que ele tem com a espada que ele carrega no cinto tão delicadamente, com tanto medo. Para tu ver como tá tudo certinho, né? Não existe erro no mundo, né? Eu ia justamente falar do estilo descritivo do autor. Eu acho um primor um autor que consegue nos botar dentro, nos colocar dentro da cena. Então, assim, no outro conto da Torre do Elefante, eu já havia achado muito legal a ambientação. Então, assim, ó, eu me sinto ali, pelo que ele descreve. Ele descreve, assim, com muito detalhe esse tempo, todas as riquezas, e ele coloca ali, eu estou na parte de que o ladrão entrou e não se ouviu nenhum ranger de mola ou dobradiça, mas a porta recuou para dentro e Chevata soltou um suspiro de alívio entre os dentes cerrados de tensão. Até o suspiro foi baixo para não ouvir. Então, assim, tô gostando demais. Tô gostando muito. Ele já me ganhou pelo estilo textual dele. Então, e aí, né, a gente tem o Chevatas recordando como ele teve que descobrir as linguagens, como ele abre a porta, porque existe um código secreto, uma forma certa de se abrir. Então ele entra nesse templo cheio de riquezas e lá, né? Como é típico do Howard, nós temos um guardião, né? E como uma homenagem, né, ao filme do Conan, né, nós temos uma serpente, né? E a forma como é descrito a serpente e por que o Chevatas tem tanto cuidado com a lâmina que ele carrega na cintura e todo o preparo e tudo que ele faz não vale nada, como é o Howard que faz, foi na sorte, foi na reação, foi no medo, né? O que vocês acharam dessa parte do encontro com o guardião? Muito tenso. E é legal porque é aquilo que você falou. O Chevatas, ele não é qualquer ladrão. Ele se preparou para ir para aquele templo. Então ele estuda aquela ida, aquele local há muito tempo, né? Então ele já sabia que poderia ter um guardião, então ele já se preparou, colocou veneno na espada, tudo mais, né? E ele não é qualquer ladrão, ele não é uma boa pessoa, porque você percebe lá que ele cometeu até algumas atrocidades, né? Morte de crianças e coisas desse tipo. E a cena da serpente é realmente pura sorte, né? Ou seja, ele se preparou tanto, mas ele não estava preparado para o momento. Ele deu uma sorte de, no susto, ele apontar a espada e a serpente, na hora que saltar nele, ela se cravar na espada, porque ele não esperava que ela fosse tão rápida no ataque, né? Exatamente, né? Exatamente. O que você achou, André? Estou absorto aqui. Eu tô nessa parte aqui que ela se fez contorções fantásticas com a espada enfiada nas mandíbulas gigantescas. Exatamente. Meu Deus. Né, ele conseguiu acertar lá na boca. Né? E foi tudo um golpe de sorte. Você tem que se acostumar, viu, André? Às vezes o Howard te leva numa direção, de repente, muda tudo. Muda tudo. Não, e assim, até então o conto estava tranquilo, estava calmo, estava só explicando como ele se aproximava. Agora a coisa já mudou, agora já teve ação. E outra, né? Realmente isso é fantástico, porque a gente sabe que serpente, a mandíbula dela é uma coisinha, né? A dela é gigantesca. Exatamente. Então, né, após enfrentar o guardião, Chevatas chega na sala do tesouro, né, com lingotes de prata, armaduras cravejadas, cetros e coroas de reis, né, o chão coberto com polegadas de ouro e sobre pilhas de diamantes. Nossa, a mulher já vai dando diamante. A primeira coisa que eu vi. E sobre um altar abaixo de uma pedra com uma luz negra profana, nós temos o horror de Chevatas. E é assim que o capítulo termina. Edson? O capítulo termina com um grito, né? Basicamente, o grito que ninguém escuta, né? Porque está perdido no meio do nada. E é muito Conan, muito Howard isso, né? Esse horror, né? Misturado com a fantasia, com espada e feitiçaria, né?
onde um feiticeiro antigo, a Torre do Elefante traz isso, né? Colosso Negro traz isso, diversos contos de Howard trazem isso, de feiticeiros antigos e poderosos. Então, na verdade, ele nada que foi mais do que algo que o feiticeiro esperava, né? Que alguém conseguisse realmente chegar ali para ele poder despertar, porque ele está adormecido por 3.000 anos aguardando esse momento para ele retornar. Andréa? Amei enquanto Chevatas olhava, o sangue sumia de seu rosto. Isso é maravilhoso. O sangue sumia de seu rosto escuro, sua medula se via transformada em gelo e a pele crispava. Que autor de terror! Enquanto os lábios se moviam sem produzir nenhum ruído. Bah, isso é sensacional. Muito bem. Então, pessoal, passamos para o nosso capítulo 2. Das terras do deserto vêm os rumores da ameaça de Nantok, o velado, dominando, matando e conquistando. Então, conhecemos a princesa Yasmela, né, em sua cidade-estado. Seu irmão foi capturado pelos Ofirianos e está sendo mantido até que a situação seja resolvida. Toque, o velado, atormenta os sonhos dela, fazendo promessas profanas do que fará com ela. Em desespero, ela é levada até o oráculo de Mitra por uma aia, uma dama de companhia, filha de um nobre, né? O que vocês acharam desta parte? Porque ele já apresenta, opa, a gente teve um salto de tempo, esta criatura, né, que nós sabemos, né, que na verdade é o Toga Kotan, né, dominando a região e atormentando essa jovem que está naquela posição da donzela, né? E a gente tem em poucas palavras a descrição do que está acontecendo, da violência e da condição política. E aí, Edson? Então, exatamente. A Yasmela, né, ela acorda assustada, né, porque ela tem pesadelo com o Toga Kotan, que na verdade vem aparecendo para ela, né, dizendo que ela vai ser a princesa dele e tal. E a concubina, a Aya, não sei como é que se fala, né? Dama de que ela companhia. é dela. Dama de companhia, né? Que acorda, percebe que ela está assustada e fala para ela, olha, você quer ir lá no templo de Mitros para a gente conversar lá com Mitros? Ela até acha estranho, porque é uma divindade que não é adorada mais, né? Depois que eles dominaram os reinos ali, essa divindade quase não é adorada. E aí ela fala, mas você tem certeza? Vamos lá, tal. E ela acaba indo no templo, né? Onde ela recebe a mensagem, que você deve falar ainda. Mas é uma cena assim bem interessante. O pesadelo, a forma que ela sonha com a criatura, o pesadelo, né? Também é muito complexo, porque a gente sabe que não é só um pesadelo, mas ela não sabe, então ela está questionando ainda um pouquinho a sanidade dela, né? Andréa? Essa parte eu vou ter que pular, porque eu ainda estou me inteirando dela. Ah, tudo bem. Não posso falar. Então, aí, pessoal, nós temos a parte do oráculo de Mitra, que é muito interessante, porque ela duvida de Mitra e a moça falou, ó, essa é apenas uma representação do Deus, ele está em todo lugar, né? Mas aqui é um local de foco do poder dele. Então, uma voz diz a ela o que ela tem que fazer, que ela deve sair às ruas sozinha e entregar o comando das forças dela do reino, o destino do reino nas mãos da primeira pessoa que ela encontrar nas ruas. E o que acontece? O autor já fala pra gente que ela não sabe se realmente foi Mitra que falou ou se foi o truque de um sacerdote. Isto fica no ar, realmente, né? Tendo toda aquela questão da paranoia versus a fé, se realmente foi uma profecia ou não. E eu gostei muito disso, porque apesar do templo de Mitra na descrição ser simples, e eu acho ele muito lindo, mostra que não tem a ostentação do resto do palácio. Né? E também diz que os deuses lá, que foi uma amálgama do que eles veneram agora, são deuses que dão medo de, sabe, de punição. E Mitra não. Mitra já era um deus que você tinha sua escolha e tinha que lidar com elas, né? Eu achei isso muito legal, né, Edson?
É bem legal, né? Quando ela desce lá pro templo. Uhum. E isso que você falou é muito. A sacada de Howard é muito boa, porque você ouve uma voz do além, né? Então, para ele não jogar aquilo ali como sendo algo sobrenatural, a própria princesa se questiona: olha, não sei se aquilo ali realmente aconteceu, se foi um truque de um sacerdote, né? Uhum. Mas eu não tenho o que fazer, eu vou acreditar nisso e vou seguir o que eu ouvi. E Mitra, nos quadrinhos eu nunca tinha percebido isso, mas nesse conto eu percebo uma relação com o cristianismo um pouco. A forma que ele mostra como é o templo, como é que ele fala, né? Então eu percebi isso nesse texto. Sim, e eu também acho muito interessante que quando ela sai para as ruas, ela percebe que ela nunca saiu sozinha do palácio, ela nunca esteve realmente fora numa situação como aquela, né? Uhum. Né? Então, Andréia? Eu achei ela muito corajosa, até por ter tido o ímpeto de sair sozinha pela primeira vez, né? A motivação dela deve ser muito grande. Inclusive, o, o Bárbaro que fala com ela aqui, que eu não sei se é o Conan ainda, Calma que a gente já vai pergunta, chegar nessa parte. diz que ela é muito má. Porque ela quer sair com ele na rua e ele não, ela não, vamos sim. Eu achei ela muito corajosa. Sabe o que é interessante, Marcos? Ah, É porque a gente tem uma mulher aqui comentando com a gente, porque geralmente o pessoal fala que o Conan, né, é muito machista, assim, a forma. Principalmente o quadrinho, sempre tem mulheres nuas tal, e sempre as mulheres são submetidas a ele. Mas quando você lê os contos de Howard, as mulheres, elas são fortes também, né? Tipo a Yasmela, ela não é uma princesa qualquer. Inclusive, na hora que a gente chegar, quando ela falava como capitão, você vê que ela tem um comando ali, né? Então sim, eu acho isso bacana. e assim, ela tá com medo, mas ela tá enfrentando o medo dela, né? Ela não é Sim. perfeita. Bom, nenhum dos personagens é perfeito, tipo, especialmente Conan, né? Mas então ela sai pelas Conan passa ruas, longe. no escuro, né? E escuta alguém se aproximando. E essa figura enorme, que não pode ser das terras dela, se vestindo como um capitão dos mercenários, surge e ela tenta abordar ele, e automaticamente o bárbaro, com um instinto de sobrevivência, já acha que é uma armadilha, já acha que tem algo errado. Quando ele vê que é só uma mulher ali nas sombras, mesmo desconfiado, ele é um pouco mais gentil, né? Porque parece que tem um decreto que fala que as tavernas têm que fechar. E ele fala, né, que ele veio da última aberta, né? E ele fala, aí ele se queixa dessas coisas da civilização, que ele fala, né, quando nós lutamos em tal lugar, nós bebíamos a noite toda, lutávamos o dia inteiro e nossas lâminas ainda estavam manchadas de vermelho, né? E aí quando ela tenta atrair ele, ele fica na defensiva, né? Até que ela fala, não, é, vem comigo, tal. E ela no começo tem asco dele, por ser um bárbaro, mesmo quando ele só toca ela para conduzir ela, mesmo da forma delicada dele, ela sente que ele pode quebrar todos os ossos do corpo dela. E aí, quando ela leva ele até o palácio, ela fala: Ah, você é uma donzela, uma dama de companhia que tá enjoada, marido. E ela começa, ela não sabe o que ela tá sentindo, porque ela fala: Ai, que coisa, mas meio assim, poxa, alguém traz ele aqui e tal, né? Então vamos. Antes de seguir, vamos falar desse momento que ela encontra o Bárbaro, a sinceridade dele com ela, aquela pouca. Ele não tem finesse, né? Ele é um cortador de gargantas. Não, eu adorei essa parte. Ele tá muito curioso para saber o que ela é, E ele tá né? cismado com o véu dela, né? Ele tá cismado com a riqueza do traje dela, né? E ele quer saber o que ela é. Aí ele tenta, tu tá entediada do teu marido? Tu é dama de companhia? Da onde tu veio? E aí quando ele viu que ela era uma princesa, uau, caiu os butiá. Aqui é uma expressão de gaúcho, né? Caiu os butiá do bolso, já ouviram? Não. Não. Butiá é uma fruta, ó, vamos lá. Butiá é uma fruta típica nossa, ruim pra caramba, mas é uma frutinha laranja. Eu não gosto, os gaúchos que me assistirem vão me matar, vão me cancelar. É uma frutinha que se faz em flor aqui, se põe na cachaça. É legal, é bacana. Então, assim, as crianças quando nascem, quando se criam para fazenda, em lugar que tem butiá, elas enchem os bolsinhos de butiá, né? É bem comum.
Então a gente diz quando uma coisa nos deixa assim muito perplexo, me caiu os butiá do bolso. Então aqui me caiu os butiá do bolso ele quando viu que ela era uma princesa. Gostei. Edson? É isso aí que a Andrea falou. E é legal a descrição, né? Porque o Conan, quando ele vem, ela percebe que ele não é uma pessoa qualquer, porque ele está andando na rua à noite ali, numa boa, né? Ele não está com medo, né? Ele não está se escondendo e ele não está correndo como um vendedor voltando à noite para casa, né? E aí aquilo intriga ela. E ele fica intrigado também com a princesa, claro, né? Uma mulher ali na rua, naquele horário e tal, vestindo com aqueles trajes mais nobres, né? Apesar de estar escondendo o rosto, ele fica intrigado. E esse negócio da civilização, que ele fala, a taverna se fechou, isso, a André, talvez que esteja entrando no Howard agora, você vai perceber muito isso, André. O Howard, ele questiona muito a civilização, a forma que a civilização vive, né? Então o Conan é realmente uma forma de questionar né? Tanto nos contos dele, né? Quanto nas adaptações em quadrinhos também. Isso. Bacana. Então, mesmo falando pra ela que se ela estiver levando ele pra algum antro, alguma coisa, vai pagar, ele chega no palácio, quando ele entra na câmara assim, ele já vê um jarro de vinho, já mete a mão, começa a tomar o vinho, e chega a dama de companhia e chama ela, e é aí que ele percebe que ela é princesa. E mais uma vez, ele entra no modo defensivo, né? De costas para a parede, acuado, prestes a puxar a lâmina. E ela sabe que se ela não conversar com ele, ele vai matar todo mundo ali. Porque ele é um bárbaro, ele é um selvagem. Ele é um bárbaro. Né? Aí ela fala, olha, eu fui no templo e falou para entregar o comando do meu reino. E ele, como um bárbaro, ele entende isso, porque eles têm os xamãs deles, os oráculos dele. Muito bem, né? Aí ele já vira a moeda e fala, mete a sinceridade e fala, se você é realmente a princesa Yasmela, você tá com problemas. Seu irmão tá preso, esse feiticeiro tá destruindo tudo. Se vocês pagarem o resgate que o pessoal quer, nós, os mercenários, sabemos que vocês não vão ter dinheiro para pagar a gente. Ela fala, e o que vocês vão fazer? A gente pode lutar pelo rei de Cote, ou a gente pode saquear a cidade, queimar tudo e levar o dinheiro, porque um saque sempre bom. Tipo, ele não é um herói. Ele tá falando, se vocês não me pagar, eu não tenho problema nenhum em matar todo mundo na cidade, queimar e levar o seu ouro. Certo? E a sinceridade dele deixa ela chocada, porque as pessoas têm muito floreio com ela, por ela ser uma pessoa nobre, uma pessoa rica. E ele taca na lata, e ela tem que ver essa perspectiva, né? Edson? E é bacana porque ele joga na lata e ela não sabe muito bem, né? Porque ela caiu de paraquedas ali no poder, porque provavelmente o pai dela morreu, o irmão dela era o atual rei, ele foi capturado, e ela está numa situação que tem reinos em guerra querendo invadir, tem esse feiticeiro que surgiu lá no deserto, e ela nem está sabendo muito bem o que está acontecendo. E ele fala para ela aqui, ó, você joga na cara dela, né? Você vai fazer isso, nós somos mercenários que estão sendo pagos por você. Você vai gastar dinheiro para salvar teu irmão, e a gente ou vai ser leal ao cara que prendeu teu irmão, né? Ou a gente vai saquear a cidade e ir embora. Né? Então, direto, né? Bem mesmo, bem Conan, né? Então, e o que você achou, André? Eu estava relendo essa parte. Ele, como um bom mercenário, como o próprio nome diz, ele coloca que a política pouco importa para eles. Ele sendo bem pago, ele vai fazer o que ela pedir. E eu como mulher, como leitora de Jane Austen, como leitora de romance, eu olho isso com outros olhos também. Eu olho eles como, provavelmente, não sei o que vai acontecer entre eles, talvez, não sei. Eu vejo eles naquele primeiro momento do casal que se conhece. Não sei se serão um casal ou não, mas eu já estou vendo aquela coisa assim do tentar pisar em ovos, sentir o terreno. Eu estou achando bem interessante. Tô porque toda vez que ele fala, ela tem essa repulsa, que são sentimentos que estão se desenvolvendo, realmente. Estão se desenvolvendo. E ele muito curioso com ela, eu sinto um interesse mútuo. Talvez dê alguma coisa aqui, não sei. Então, aí ela manda a dama de companhia, né, chamar o conselheiro,
os nobres, né? E aí ela manda trazer uma armadura nova pro Conan, então trazem tudo, tem uma descrição das peças da armadura muito precisas, para dizer a verdade, né? Aí chegam os nobres a falar, o meu reino, pessoal, sim, tal, não sei o que. Eu escolhi finalmente que vai liderar as nossas forças. E ela puxa a cortina assim, pra querer fazer uma coisa dramática. E o Conan tá com os pés em cima da mesa, comendo a carne com a mão, né? E o choque, a felicidade do Conan de ver Almaric, né? O líder dos mercenários, o chefe dele, chocado olhando para ele, é muito engraçada, porque o Almaric é um personagem que ele aparece outras vezes nos quadrinhos, sabe, Andréia? E eu sempre gostei dele, porque a descrição dele é mais como se ele fosse tipo um cavaleiro nórdico, né? E ele fala assim, por, por Mitra, esse é Conan, o cortador de gargantas, né? Eu já teria enforcado ele há muito tempo se ele não fosse o melhor homem a lutar usando uma armadura, tal, né? O nobre fica chocado, falando, a senhora tá brincando com a gente, esse é um homem sem cultura, um bárbaro de sangue pobre. O conselheiro fica no lugar dele, que ele dá o conselho, né? Mas aí a menina chega, a minha luva tá no seu cinto, sim, então me dá aqui, mas o que que eu faço? Você pode ir pro inferno, não sei o que. É ele que vai. Aí ele, não, eu não vou deixar você desse jeito, eu vou cumprir a minha palavra, meu dever como um cavaleiro, um nobre, vou ficar com a senhora. Mas esse cara liderou mais do que um bando de cortadores de garganta, eu como meu chapéu. Negócio assim. Devoro minha armadura, dependendo da tradução. E, cara, isso estabeleceu muito mesmo. Ó, ela, como o Edson falou, ela bate o pé. Eu tenho o comando, certo? Legal. O nobre fica chocado. Temos a questão do preconceito e a elite social. O Almaric, ele é chefe do Conan, mas ele é um soldado profissional. Ele está acostumado às coisas mudarem e ele tem que se adaptar. E o conselheiro dá o conselho. Ele não é tipo Jafar, outros conselheiros que a gente pega. Eu vou dominar o reino. Não, ele dá o Jafar conselho. mandava na história, né? Então, Edson. Exatamente isso. Só voltando um pouquinho no que a Andréia falou, questão do casal, né? Ela, quando ela tem essa repulsa do Conan, mas ela tem um interesse nele porque ele é diferente dos outros, né? Ele não obedece ela, ele não tem tratos para falar com ela, e ela percebe que ele não é igual às outras pessoas que abaixam a cabeça para ela, então ela fica meio que assim, quem que é esse cara, afinal de contas, né? Ele é um desafio para ela. Exatamente. E na hora que chega os três, né, são três personalidades bem distintas, né, que é o nobre, né, que é o cavaleiro nobre, que ele é ferido no orgulho. Por quê? Porque é um cara Zé Ninguém ali, que é da plebe, né, não é da nobreza, que vai passar a ter o comando sobre ele. Então ele fica ferido no orgulho. O Almeric, que é um dos personagens muito bacanas, ele realmente ele é o mercenário, ele é o líder dos mercenários, mas em algum momento ele deixou de ser líder, em algum momento ele vai voltar a ser líder, ele sabe que essa mudança vai ocorrer, né? Porque eles não são um exército formado, então eles são um grupo de mercenários, né, que trabalham por dinheiro. Então essa mudança de poder pode, então ele fala, beleza, esse cara aí eu não colocaria no poder, ele fala para a princesa, porque ele só sabe cortar gargantas e é insubordinado, né? Então eu não colocaria no poder, mas se você está falando que ele que vai me comandar, eu vou. E o conselheiro é o político, né? Ele fica ali na dele, ele fala para ela, olha, não coloca esse cara não, mas se você acha que realmente tem que ser ele, eu vou te obedecer e tudo mais. A gente percebe, o que fica mais ferido no orgulho é o nobre, né? O Almeric leva numa boa e o conselheiro, ele aceita, mas ele acha que é uma decisão estúpida. Andréia? Ele fala aqui que é um insulto pedir de cavaleiro sob seu comando. Realmente, é um golpe para o ego, né? Desculpa, vocês dois são rapazes, mas a gente sabe que desde que o mundo é mundo, né? Essa questão da atitude de fazer, de ir lá, ainda mais guerra, confrontos, se uma mulher coloca um homem acima do outro que já exercia uma função, mexe no ego, dói. E é isso que está acontecendo. Eles estão furiosos aqui. Sim, e mexeu bastante. E antes da gente terminar, eu quero terminar com as palavras do Almaric, né? Esse capítulo que ele fala que se eles vão seguir Conan na batalha, será uma vida curta e feliz, né? Muito provavelmente curta, seguindo o cortador de gargantas, né? E é assim que termina o capítulo 2, né? E nós passamos pro 3.
No 3, nós temos o início da marcha, a descrição dos grupos, né, específicos, soldados, lanceiros, mercenários, cavaleiros, dizendo que a nata dos guerreiros são os cavaleiros, porque naquela terra só se vê que você é um guerreiro de verdade se você luta montado no cavalo, né? E a gente tem toda essa descrição, a Yasmela vai junto e o Conan. Eu vou até deixar pro Edson dar uma dissertada nessa, que ele tem uma pegada muito boa falar disso. E a gente vê como é bem dividido, são bem divididos os grupos, são muitos povos. A gente tem ali aqueles que são lanceiros e montam cavalos mais praticamente selvagens, são filhos de nobres pobres ou que perderam tudo tentando conseguir alguma riqueza, alguma glória, algum nome. E aí eles partem para marcha. E antes de sair, né, o Almaric fala pro Conan, fala, poxa, a princesa tá vindo com a gente e tal. O Conan contesta isso, fala, não, ela fala que ela quer ir para acompanhar, mas na verdade eu falei com uma pessoa e ela falou, não, ela tá tendo pesadelos e ela quer estar com a gente, né? E o Conan fala, se você acha que se for uma revolta, não é melhor a gente enforcar uns cidadãos aqui para mostrar para eles quem é que manda? Tipo assim, novamente, ele não é um herói de armadura brilhante, né? É bem estabelecida a personalidade dele, eu acho que nessa frase. Edson? O Conan, ele é muito prático, né? E o que a Andrea comentou até do cavaleiro ter ficado com o ego ferido, a gente tem que lembrar que esse conto ainda ele foi escrito na década de 30, então foi antes até que a Segunda Guerra Mundial, né? Então, período que isso ainda era mais era pior ainda para o homem ser trocado ali naquela posição de comando dele. Sim. E é mais uma vez uma forma que o Howard tem de questionar, né, a civilização, a forma que a civilização vive, né? Ele colocou um cara que não é ninguém, vamos dizer, no comando em cima de um cara que é nobre, né? Então ele questiona novamente isso. E na hora que ele sai na marcha, né, o Conan prático fala, se ela tá vindo com a gente, ela tá com medo, vamos lá enforcar uns cidadãos, né, que aí a gente resolve o problema. Sim, E aí ele questiona o Almeric, né, ele fala, mas por que ela tá indo com a gente? Na verdade, ele questiona antes. Ela tá indo no camelo com essas roupas, ela tinha que estar montada com vestes. Aí o cara explica para ele, não, ela é uma cidadã, ela não é igual das suas terras, porque na terra dele as mulheres lutam na guerra também. Então ela fala, ela não é igual uma ciméria, né, uma mulher da Ciméria. Ela tá indo porque ela tá com medo de ficar aqui sozinha. Né? E é aí que ele faz esse questionamento. Não, se ela tá com medo, a gente enforca alguns cidadãos aí e resolve o problema dela. E só dando um adendo aqui, foi publicado em junho de 1933. Andrea? Eu tô, mais uma vez, também pegando o lado humano, né, da história. Eu tô aqui na parte em que eles veem que ela foi junto, ela fala do medo que ela tem de sonhar, que ela acha que ela foi amaldiçoada pelos deuses, ela pergunta o que Conan teme, ele diz que só teme a maldição dos deuses, mais nada, né? E agora eu acho que ele está frente a uma coisa que ele não está acostumado, ele está frente a uma moça que, a princípio, está mostrando medo, fragilidade, vulnerabilidade, está com medo. Aí ele coloca que ela passou de ser uma princesa para uma menina assustada. Então ele não está... Essa parte aqui é sensacional. Ela falou que em resposta, Conan tirou o manto, adorei essa parte. Escarlate colocou nas costas da princesa como uma lucidez, como se fosse impossível para ele protagonizar qualquer gesto de ternura. Então ele está se vendo frente a um estímulo que ele não sabe lidar. Ele está tendo que aprender a lidar com uma moça frágil. Ele não pode cortar a garganta de ninguém para resolver isso. Bem legal, bem legal. Então, e aí nós temos, né, durante o sonho, né, da Yasmela, né, ela desperta e ela vê um antigo companheiro de Conan, né, e aí ele fala, Conan, né, em respeito a você, dos dias que você era um ladrão em Zamora, mais uma vez fazendo uma referência à Torre do Elefante, eu sou um mentiroso, mas para você eu digo a verdade, né? Aí ele conta que ele sabe que o Nantok, né,
Na verdade, é o Torgakotan, né? E aí ele pega um objeto e mostra como prova, que é uma moeda, e aí a Asmela vê ali né, a silhueta, como era feito antigamente nas moedas, e pela primeira vez na vida ela desmaia, porque o susto, o choque foi tão grande que foi uma prova de que ela não estava ficando louca, que os sonhos dela eram verdade, os pesadelos. Então, ele está chegando para pegar ela. Então, o único momento, o único sono que ela teve de paz em alguns dias se perdeu por causa dessa revelação dessa verdade. O que vocês acharam? E é bacana esse ladrão ir lá e conversar com o Conan, né? Porque a gente percebe que o Conan ele é diferente dos outros comandantes, né? Porque ele é uma pessoa do povo ali, então ele está sempre junto com esses caras em taverna, conversando. Então ele tem aliados muito fortes. Então esse cara vem para ele como um amigo mesmo e fala: olha, Conan, você está liderando aqui agora, deixa eu te mostrar. Eu descobri isso daqui, ó. Certo? Ele vai lá e revela para o Conan que ele pode estar enfrentando uma coisa sobrenatural. Então ele já deixa o Conan em alerta, né? Sobre o acontecimento que ele pode estar enfrentando. E aí a Asmela igual a André falou, né? Ela tá com medo, ela tá naquele momento de fragilidade, porque ela tá sofrendo com esse pesadelo desse ser que aparece para ela, que ele é descrito nem como uma forma humana, né? Uma criatura de sombras. E ela tá procurando no Conan esse conforto, né? Porque o Conan mostrou para ela que é um cara que realmente não tem medo das coisas, mas ele não sabe lidar com isso. Né? Na terra dele, ele sempre viveu sozinho, por conta própria, e na terra dele, as mulheres não têm essa fragilidade, geralmente elas lutam na guerra, né? Elas não têm esse medo. E aí ele está aprendendo isso também. Sim, e ele também, esse ladrão, ele fala, né, das coisas estranhas que acontecem em volta desse homem, porque a carruagem dele é puxada, né, a biga dele é puxada por um camelo que muitos dizem que voa, que é demoníaco, e quem conduz é uma criatura de aparência simiesca, né, semi-humana, que dizem ser um demônio. Eu achei isso é uma parte muito legal. Andréia? Eu tava na parte do camelo e eu não tinha entendido, ainda bem que tu falou, muito obrigada. Eu não tinha entendido que o camelo estava puxando a biga do ladrão. Eu realmente parei na parte que ela desmaiou de medo, porque esse camelo deve ser uma coisa muito assustadora. Ah, não, não. Ela desmaiou de medo por causa que ela viu a imagem do homem que atormenta os sonhos dela na moeda, né? Na moeda, na parte Isso, dourada é. ali, sim. A descrição que o cara dá é para, como o Edson falou, dar uma ênfase que é uma criatura Uhum, sobrenatural, né? uhum. Que ele falou que ele visitou o templo e encontrou o Shevatas morto, o único ladrão que ele admitiria que era o melhor que ele nesse mundo todo, né? E não havia Sim. sinal do feiticeiro, né? E cara, esse é mais uma vez mostrando como você consegue dividindo bem a história, dizer o que está acontecendo, porque ele podia muito bem no começo o Howard falar, ele dominou os caras, veio descendo, ele tem, mas não, ele vai dando aos pouquinhos, ele insere um personagem antigo companheiro do Conan só para estabelecer essa parte da história. E eu gosto muito disso. Porque se vocês perceberem, o cara não tem nem nome, É. né? Eu aprecio muito muito essa parte. Eu Mas gosto do Tolkien também pelo mesmo motivo. Porque ele podia só contar rapidamente. Não, ele nos envolve. Esse é o motivo pelo qual eu gosto de Tolkien e estou gostando do Howard. dessa obra. Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas não gostam. Gostam de leituras mais papapã. Eu já não gosto. Isso é lista de supermercado para mim. Não dá. Estou gostando muito, tá? Tá Tá bom. sendo bom Muito bem. as minhas primeiras impressões. Aí nós chegamos no quarto capítulo e capítulo final desse conto, né? A Uhum. chegada aonde o reino das montanhas e colinas se encontra com o deserto, a diferença de tudo. Então a gente vê o Conan dando as ordens, usando a vantagem geográfica do terreno para posicionar suas tropas, né? E aí é claro que o nobre vem falar, mas por que a gente não vai até lá embaixo para encontrar o inimigo no campo aberto? Ele fala, a gente vai, porque aqui a gente tem a vantagem do terreno alto, referência de Star Wars. É,
os arqueiros das colinas, das tribos das colinas podem nos ajudar. Os mercenários protegem o passo. Ele está mostrando como ele é competente. O cara fala, eu e os meus homens não temos medo. E vão para lá. E o Conan fala, puta, que idiota. Eles vão chegar lá, vão ter que voltar para dar água para os cavalos, porque não tem água lá. Eles estão próximos do único poço, né? E o Almaric chega e admite, você fez o melhor que você pôde, né, com o que você tem. Estava impressionado. E o Conan fala, comandar um exército não é muito diferente de uma luta de espadas. Você ataca, a pessoa defende e alguém ganha e alguém perde. Simplicidade numa coisa tão complexa, né? O que vocês acharam? A gente percebe várias coisas nesse momento, porque, primeiro, né, o nobre mordido, ele não obedece ao Conan, né, ele não quer obedecer ao Conan, né? Então ele fala assim, eu vou, e acabou. E o Conan não se impõe, né? Como sendo o líder, ele fala, não, você quer ir, vai. Né? Ele poderia... E o Almaric pergunta para ele, mas por que você deixou ele ir? Ele falou, não, ele tem a ação dele, ele vai sentir sede, igual você falou, ele tomou uma decisão que é errada. E a gente percebe também que o nobre, né? Ele está acostumado a viver no castelo, o Conan está acostumado a viver nas batalhas, né? Tá o tempo todo. Ou seja, o Conan sabe muito mais comandar do que o nobre. Né? Ele sabe ali as dificuldades que os soldados estão passando. Ou seja, se ele descer ali com os soldados vão sentir sede e tudo mais. Ele já passou por isso, por comandantes talvez que não querem comandar direito, e que ele sofreu com isso. Então ele tem essa noção. Então o Almeric até elogia ele. Ó, na hora que você era meu soldado, né, você era um doido lá, né? Você só queria matar e receber o dinheiro. Né? Aqui não, aqui você está tomando as decisões certas. E ele fala, eu estou tomando as decisões certas porque quando eu era seu soldado, só a minha vida que competia a mim. Agora, a vida de todos esses soldados estão nas minhas mãos. Então, eu tenho que tomar as decisões certas. Né? Porque não sou só eu sozinho mais. Isso. Andréia? Eu tenho uma dúvida. Vocês que já são mais acostumados, né? A questão das referências, para mim, é muito difícil ainda. Certo. Então, eu vou fazer uma pergunta. O que ele estaria querendo dizer com Conan? Você ouviu o que os homens do deserto dizem sobre Natok? É assim que se pronuncia? Isso. Os boatos sobre ele. Eles dizem... Aí ele coloca, as sementes às vezes dormem no chão durante séculos sem apodrecer. Respondeu Conan. Mas claro que Natok é um homem. Na verdade, ele está dando uma debochada. Mas assim, me expliquem. Porque assim, já estão dizendo que na verdade o Natok é o Torga Kotan. Já estão falando, é ele. Sim. Que há 3.000 anos ele estava desaparecido. Diziam que ele estava dormindo. Aí é a referência que fala. Uma semente pode ficar muito tempo na terra, né? Ah, sim. Tá, então, entendi agora. Bom, então... Né? Também uma coisa interessante é que, por exemplo, a gente nota que o Conan deixou a armadura bonitinha, que a Esmeralda deu para ele, voltou a usar a armadura dele antiga, que era prática. E ele fala para os homens descansarem, se prepararem, tal. E aí o Almeric fala, nossa, essa neblina, né, tá... Aí o Conan para... Coloca o ouvido no chão e... As armas, centenas de cavalos. E aí todo mundo explode em movimento. Aí a neblina, como um passe de mágica, some e a gente vê um mar de inimigos que estava prestes a surpreender eles, mas eles conseguiram se preparar. Edson? Sim, é a magia, né, do Howard, né, de colocar a feitiçaria no meio das histórias dele. Que o Natok, né, igual a Andrea falou, da semente aí, ele o feiticeiro era uma lenda, né? E o Natok, ele surgiu e já tem um tempo que ele está conquistando, porque no começo ele mostra que ele já conquistou várias tribos ali do deserto, então ele já está rodeando as cidades ali há um tempo, ele já é um perigo eminente ali para as cidades. E aí começa a surgir, por causa dessas coisas sobrenaturais que ele faz, né? Começa a surgir esse boato, então ele ligando ele ao feiticeiro, que era uma lenda antiga, né? Então é essa ligação aí. E aí essa cena é bacana, não sei se eu posso adiantar aqui, mas pode adiantar, ô Marcos? Adianta, vai lá, cara. Né? E o nobre, ele sobe ali, né? Na hora que chega, ele sobe e fala pro Conan, tá na hora, vamos atacar, né? Então desce com a galera aí, vamos atacar. E o Conan falou, não, eu não vou, né? A gente está num terreno, como você falou, a gente está num terreno elevado aqui.
Então, que eles venham atacar a gente está na vantagem. Uhum. E o nobre não obedece e vai, né? Uhum. Sim, e aí ele dá uma carga de cavalaria. Enquanto ele tá atacando, a gente vê o Natoque passeando, preparando alguma coisa, jogando alguma coisa no chão ali. E quando aquela carga de cavalaria atinge, uma parede de chamas explode, destruindo completamente, né, o orgulho e a elite de guerreiros daquele reino em apenas um instante. E começa o banho de sangue. Uma das melhores batalhas literárias que eu já vi descritas. É por isso que eu gosto tanto desse conto. Nós vemos os, os cavaleiros cuxitas avançando, os nômades do deserto atacando, as bigas de combate. Nós vemos os mercenários no passo, segurando e mantendo o terreno deles. Os homens, os arqueiros nas colinas, também conseguindo se segurar, mas a perícia deles é melhor, mas o inimigo está em maior número, tanto que as flechas escurecem o sol. E vai crescendo, vai fazendo esse build do que pode acontecer. O que vocês acharam dessa parte? Então, a descrição de Howard para o combate ela é fenomenal, né? Tão boa quanto o André falou na hora que chega lá no templo, você parece que está lá dentro com a descrição dele. A descrição dele na hora que os cavalos chegam na parede de fogo, né? Que eles não estão esperando, então chega a primeira leva e se incendeia, né? E eles começam a se queimar, a pele desprender do corpo e tudo mais. E a segunda onda de cavalaria ela não consegue mais frear, né? Porque ela está vindo atrás ali e ela não tem como frear. E aquilo ali é um massacre, né? Eles entram na parede de fogo ali, mágica que o Natok fez, né? E o Conan fala, a gente continua aqui, né? Enquanto o exército inimigo avança, que está em tipo 10 para 1, né? Ele está em um número muito maior. Uhum. E os arqueiros não é à toa, né? Porque lá atrás o Conan já comenta, ou alguém, não sei se foi o Conan, que os arqueiros deles são os melhores que tem ali no reino, né? Ou seja, na hora que ele desfere, ele já começa a mostrar que vai caindo levas e levas de inimigo, né? E eles vão caminhando sobre outros corpos, né? Sobre os corpos dos inimigos e continuam avançando. Né? Então é uma coisa até meio que sobrenatural, talvez por medo do feiticeiro ou não, eles não param o ataque, né? Uhum. Mas o Conan se mantém ali na posição dele, tomando as melhores estratégias possíveis para manter eles vivos, né? Pelo menos por um tempo nesse combate. Sim. Andréia? Eu senti umas vibes Rei Arthur aqui, por causa do Merlin. Uhum. Que o druida, o Merlin, ele gostava muito dessa coisa do feitiço, da ilusão. Uhum. Então, em vários momentos, o Merlin favoreceu tanto o Uther quanto o Arthur com a magia, a feitiçaria. Uhum. Engane o inimigo. Então, essa neblina me trouxe muito o Merlin. E eu estou aqui lendo que o Conan, a personalidade do Conan foi uma... Aqui, ó. Perdi. Que o Conan não se abalou muito, tipo, aconteceu tudo isso e ele segue pleno. Sim, porque ele é nascido num campo de Ele é batalha. nascido nisso, né? Então, isso. E isso reflete muito porque ele vê que no momento as forças estão segurando. Aí ele pega alguém que vive ali nas coisas. Tem um jeito de dar a volta, tem um passo, mas ele é perigoso, ele guardado, ele pega pau Marik, ele fala, Marik, pega os seus homens e dá a volta e ataca pela coisa, pela retaguarda, né? Aí ele chega para aqueles homens desgraçados, esquecidos, pobres, nobres, sem nada, fala, montem nos seus cavalos que hoje vocês se tornam cavaleiros. E comanda uma investida por uma colina que nenhuma cavalaria jamais ia tentar fazer isso antes, porque o ângulo é muito perigoso e ele vai para cima. Ele é o Edson falou uma vez, né, que mesmo quando na Fênix da Espada fala, o Conan não é um lutador defensivo, ele sempre leva a batalha ao inimigo. E foi o que ele fez. Ele falou: eu não vou ganhar, eu vou matar quantos deles eu puder. E o choque da cavalaria contra as forças dos caras é assim, a tensão, você sente a tensão,
o cheiro de morte, os homens gritando, cavalos morrendo, as lanças se partindo e a selvageria do Cimério. Ele só ataca e corta. E assim, ele cai do cavalo. Ele é atacado por um príncipe estígio exilado. Eles estão lutando lá e o cara só não mata ele por sorte, porque a cabeça do Conan é muito dura, né, gente? Então tem toda essa tensão. A gente sabe que é o herói da história, é o protagonista. Mas tem momentos que a gente fala, puta, será que é aqui que ele vai morrer? Né? Porque as histórias do Conan não são lineares. A gente não sabe quando ele vai morrer, né? Então, o que vocês acharam dessa investida desesperada dele, sem apego nenhum à vida? Vou dar um spoiler para a Andréia, que ela está começando o Conan agora, mas não é um spoiler porque o primeiro conto a gente já sabe disso. Não é à toa que ele vira rei no final, né? Então, para quem nunca leu o Conan e já viu o filme do Schwarzenegger e no final vê ele sentado no trono, aquilo ali, na verdade, é o futuro dele. Porque ele é um grande estrategista, né? Ele sabe o que ele está fazendo. E ele não tem medo, né, da situação. Ele tenta resolver a situação da melhor forma possível. E igual no conto da Fênix na Espada, lá, que quando ele é cercado pelos inimigos dele, ele sabe que ele está em desvantagem, que ele vai morrer. Mas ele fala exatamente isso que você falou. Ele fala, eu vou levar o maior número possível comigo, né? Então eu vou morrer, mas se eu levar 3 aqui, eu já estou no lucro, né? Eu sou 1, estou levando 3. Então é a mesma coisa que ele faz. Ele manda o Almeric, vai por trás lá, desce pelo caminho, e eu vou descer aqui pela frente. Então ele pega uma galera ali, pega os cavalos que estão ali, vamos descer, gente. E isso, ele quebra a barreira, né, do exército, e o Almeric chega por trás, igual um martelo, uma bigorna, né? E ali desestabiliza o exército totalmente. E é o momento que tem a virada na guerra, né? Porque até então eles já estavam perdidos, né? Eles estavam presos ali naquele topo, né? Cercado por um exército muito maior. E com essa estratégia dele, ele desestabiliza, né? Então o exército começa a meio que se perder e alguns começam a fugir. Sim, porque eles acham que é uma força muito maior que estava escondida. Exatamente, uma força está chegando, né? E esse príncipe que aparece, o bom de Howard é esse. Ele cita lá atrás antes, porque o Conan vê ele lá no combate, vindo, só que ele fala, eu não tenho como chegar nele, né? Então, a gente entende que ele deve ser um inimigo antigo do Conan, né? E o Conan já viu ele lá na batalha. E aí, no meio do combate, eles se enfrentam. E mais uma vez, não é uma batalha que a gente está acostumada. Vamos resolver isso. Não, o cara chega, ele já está todo estourado, derruba o Conan, vai para cima, começa a acertar a cabeça dele com uma pedra, entendeu? E o Conan pega uma faca e começa. Aquela reação não é bonito, é um instinto de sobrevivência, né? Que ele mesmo fala, já furei esse cara um monte de vezes, ele não cai, né? E de repente ele cai. Andréia? É brilhante a capacidade dele de descrever uma batalha com todos os seus detalhes, né? E é isso, e é o homem no seu instinto mais primitivo de sobrevivência. Então, tô gostando demais. Então, pessoal, e aí nós temos o momento, né, que o Nantok, né, pega aí a Asmela naquela sua carruagem demoníaca que ela consegue subir e pegar e levar ela, e o Conan vê ela fugindo e tem um cavalo que passa correndo, ele não para o cavalo, ele sobe em cima. Bom, a Andréia Gaúcha, ela sabe como é que essas coisas funcionam, né? Sim. Então ele pega e sobe no cavalo e vai correndo atrás, e ele não tem como alcançar. Mas o que acontece? O que acontece nos contos do Howard. O feiticeiro perde o controle sobre o demônio. O acordo deles aconteceu alguma coisa. E o demônio joga ele e a mulher para fora da biga, da carruagem. E o camelo abre asas, né? E sai voando para o céu. E a criatura rindo com desdém. Edson, o que você achou? Tá sem som de novo, Edson. Enquanto ele arruma aí, Andréia. Ele acabou de... Tô avançando aqui. Ele acabou de confessar que ele é o Kugra Kotan. Isso. Que plot. Que plot. Teste. Tá me ouvindo, não? Isso aí, tamo ouvindo. Beleza. Então. Não, então a gente percebe... Chamou de idiota. Acha que me venceu porque conseguiu descansar meu povo. Aí ele se revela. A gente percebe algo que acontece muito nas histórias do Howard, né? O pacto
o feiticeiro com uma criatura de outro plano, né? Um demônio, vamos dizer assim. Sim. E quem está controlando a biga, né? Tem um camelo e tem um símio, né? Uma criatura que parece um macaco, né? Que está controlando a biga. E quando chega lá no templo, esse macaco pega os feiticeiros e arremessa ele, né? Ou seja, acabou o nosso acordo aqui, vai embora. Né? E aí eles transformam uma coisa só e sai voando, uma criatura que já... O Conan fala, isso aí não é um camelo, né? É uma criatura alada e sai voando. Sim. E aí volta para onde tudo começou. O mesmo templo, ele leva ela lá para dentro, arrasta. Eu vou pegar você, você vai ser minha rainha, eu vou fazer coisas horríveis com você, né? Aí o Conan entra todo estourado, vendo todo aquele tesouro, ele não liga para nada. E aí o que acontece? Vamos lá, uma das minhas coisas favoritas, o discurso de vilão, né? Ele não tem uma arma, então ele pega um escorpião enorme do chão e faz um discurso de vilão. E o que o Conan faz? Taca a espada no meio do peito do cara, o cara. Tipo aquela cena do Indiana Jones que o cara chega. Haha, ele pega né, e atira no cara. É excelente, né? Pronto, o vilão morreu porque em vez de fazer alguma coisa estava falando demais. Ele construiu tudo. Eu sou poderoso, eu vivi 3.000 anos. Olha, eu peguei um escorpião gigante, vou usar ele em você. Tá bom, mata o cara. O que vocês acharam dessa parte? A comparação com Indiana Jones é a mais perfeita que eu já vi, porque é exatamente isso. O cara começa a falar, você tá falando demais. O Conan vai remessa a espada nele enquanto ele tá falando, o Conan tá lutando. Ele joga a espada e mata o cara. E você tá esperando, né? Você tá esperando ali que vai acontecer alguma coisa, porque o feiticeiro joga o cajado no chão que vira uma serpente, pega um escorpião na mão que ele descreve que é um escorpião grande, super venenoso, mataria um homem em poucas horas, né? Uhum. E você tá lá, nossa, o Conan não vai aguentar. O Conan simplesmente, a forma prática dele, né? Pega a espada e tum, joga no cara e mata o cara. Andréia? E aí o que eu falei no início, que eu cantei a pedra. Vocês usam cantei a pedra aí? Vocês usam essa expressão aí em São Paulo? Cantei a pedra? Cantei a pedra, ó, ela como pessoa que tá apaixonada. Ele disse que não, o dever me chama, tem 50.000 homens, não, eu sou sua. E falei. Ela se entrega àquele momento de paixão. Ele salvou ela e ela se entrega completamente ao instinto, né? A mulher querendo que o homem fique em casa e o homem tendo que liderar o exército. Quer dizer, bem típico. Então, muito bom. Pensamentos, considerações finais? Muito bom. E esse final, André, eu também acho brutal, né? Porque o Conan tá ali com o cadáver morto, né? Com as pessoas mortas lá fora. O cadáver tá sorrindo para eles enquanto eles estão... Acabou de matar o cara, tá um exército lá fora. E ele vai e fala, será que eu vou embora ou será que eu fico aqui? Ele vai e fica com ela ali naquele momento, né? Então eu tô louca pra ler o resto. Um momento bárbaro também, né? Uhum. Então, André, e tem uma curiosidade, tá? Na outra edição da Conrad, né, que é essa branquinha aqui, eles colocaram os extras. Então a gente tem alguns contos mais compridos e finais alternativos. Para o Colosso Negro, o Conan tem um final alternativo. Que ela tenta, ele fala, garota, não sei quantos mil homens morreram e estão morrendo, a gente não tem tempo para isso, você tem um reino para comandar. Ele pega ela pelo braço e vai embora. Uhum. Ele não se entrega a ela, né? Uhum. Mas como a gente conversou aqui em outros papos, era uma revista pulp, sexo vende, certo? Então, eu acho que o Howard fez essa pequena alteração. Você pode ver no futuro que até tem imagens que nem faz sentido da arte da capa, né? E tem histórias que tem até uma mulher na capa que não tem mulher na história, certo? Que é o caso da Torre do Elefante. Mas, em si, para mim, essa história, o Colosso Negro, ela fica entre as minhas favoritas. Por quê? Porque ele tem um elemento da batalha, do Conan, estando no momento da vida dele que ele está comandando pessoas, a forma de toda a estratégia, que é uma coisa que eu gosto muito, de uma forma que faz sentido. A gente tem os elementos mágicos, a gente tem os elementos fantásticos, mas, poxa, a gente tem a carga de cavalaria, temos os arqueiros, temos os mercenários bem armados segurando o passo. Então a gente tem aquela mentalidade
eu já passei por isso, como o Edson falou. Eu sei onde a água tá, decisões certas, decisões ruins. Mas chega num momento que o instinto bárbaro dele, a escrita do Howard chega. É agora. Vocês vão morrer e eu vou levar o máximo de vocês comigo porque não tem como ganhar. E é aí que dá a reviravolta na história. Edson? Não, é exatamente isso. E esse detalhe que você falou da mudança da história, Howard fazia muito isso, né? Ele vivia vendendo os contos dele para as revistas, então ele ganhava dinheiro com isso e ele tinha que adaptar os contos dele da forma que o editor queria. A gente vê em vários textos que a gente lê sobre ele que ele adaptava, pegava um conto às vezes de um personagem, transformava no do Conan porque ele tinha que vender o Conan que o pessoal queria, né? Então eu acho muito sensacional. Andréia? Eu agora que passou essa semana que me exigiu muito, eu vou devorar esse PDF aqui e depois com o tempo vou atrás de mais Conan. Fazer propaganda para André aqui, sem ganhar nada não, tá? Mas eu não sei, esse box que acho que não existe mais, né? Então, é assim, essa edição do Pipoca e Nanquim, ela existe, mas é assim, não existe mais com essa capa, tá? E esses aqui, eles têm um acetato, tá, André? Não tem mais porque ficaria muito caro eles fazerem no preço antigo. Então, se você comprar, vão ser as mesmas edições, com a mesma tradução, tá? Mas como eu mencionei aqui antes, eu tenho um carinho, assim, por algumas opções de palavras na edição da Conrad. Né? Essa aqui já é mais difícil de você achar, mas você acha elas que são duas. Deve achar no sebo. Deve ter em sebo. Tem. Mas para você completar essas, assim, são duas, assim, com a capa preta e branca, né? Conrad. Né? Isso. E a terceira, que ela foi traduzida, mas foi passada para outra editora porque a Conrad faliu, é uma que tem a capa com o filme do Jason Momoa na capa, a arte daquele filme, né? Mas, se você falar com a nossa querida Cruella, ela recebeu um outro tipo de edição que agora está em domínio público, então você acha na Amazon. Também está com uma tradução legal, então você pode... Hoje em dia, como está no domínio público, você tem muitas opções, você só tem que ver o tipo da qualidade que você quer. O Pipoca e Nanquim tem a melhor qualidade do mercado, né? Mas como eu disse aqui, tem algumas opções de tradução que eu ainda prefiro alguns dos mais antigos. Mas é só isso, gente. Tá maravilhoso. É assim, é só em algumas coisas. Os outros textos que são Bram Moore, Salomon Kane, Rei Coulton, excelentes. Nada a se queixar. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez aqui, né? Eu agradeço a presença do nosso Edson, o druida das pradarias, né? E aqui a estreia da nossa Andréia Albuquerque, outra Albuquerque na Toca do Aventureiro, né? Como se uma não fizesse barulho o suficiente, tem que dar com duas agora. Tem que aguentar duas. O Albuquerque incomoda muita gente. Então, mas é isso. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, sigam o Edson no RPG Brasil e no HQ, e também ele tem um terceiro Instagram que ele pinta as estátuas, mostra aí as estatuazinhas que você está pintando dos brindes, Edson, né? Muito legal. Nossa, que perfeição. Então, e a Andréia acabou de lançar o livro dela, né? Por favor, mostra o livro pra gente. Era uma vez uma chave. Muito bem. Então, pessoal, muito obrigado por participarem dessa análise do conto do Howard. Espero receber vocês aqui de novo. Eu sou o Marcos. Esse foi um episódio bárbaro da Toca do Aventureiro. Até a próxima.